Kuririn perdeu a batalha contra o Zoro em Tenkaichi. Ou melhor, o Hosoin perdeu a batalha contra o Jinsuke. E eu fico bem triste com isso, porque eu até que gostava daquele monge carequinha. Mas a batalha finalizou de uma forma épica. E o Jinsuke, com toda certeza, mereceu essa vitória por completo. Mas eu vou falar melhor quais são minhas opiniões sobre essa batalha maravilhosa e no final, minha nota comparando ela com as outras rodadas do mangá de Tenkaichi. Falando primeiro dos personagens. Os dois lutadores de longe foram muito bem desenvolvidos, e nem mesmo até o final da batalha eu consegui escolher qual dos dois foi o meu favorito. Eu apenas gostei de momentos diferentes da batalha, onde um estava dominando mais o outro e vice-versa. Eu amei a forma que esses personagens foram construídos de maneira oposta também, dando meio que um tema para essa batalha, deixando ela mais emocionante. O Hosoin sendo o talento puro e o Jinsuke o esforço puro, o que me fez só gostar dos dois ainda mais. O Hosoin foi interessante no sentido que, desde criança, ele, antes mesmo de saber falar, já havia sido escolhido pela lança cruzada, como se fosse uma bênção divina concedida pelos céus desde o seu nascimento, já conseguindo enxergar a passagem pelo primeiro portão na frente de um deles. E aos 7 anos, ninguém mais conseguia se comparar a ele. Isso já mostra o como esse personagem era abençoado, e isso só foi melhorando ainda mais na batalha. O Hosoin teve um flashback até que bem mais curto que o normal, mas foi mais do que suficiente para cumprir seu objetivo, mostrar como que o Hosoin era o garoto gênio abençoado. E a luta foi absolutamente incrível quando eles focavam um pouco mais nesse detalhe, além do desenvolvimento dele voltar a ser aquela criança poderosa com a ajuda do Tenkaichi e também enfrentando Jinsuke. É algo incrível de se ver. Ainda mais quando ele já havia aberto os portões e estava quase prevendo o futuro com seus movimentos em combate, sabendo exatamente o que ia acontecer a cada página. E esses momentos onde o Hosoin dominou a luta, como se estivesse lendo uma dança entre os dois personagens. É como se estivesse assistindo algo programado pelo próprio Hosoin, onde cada passo é calculado metodicamente. E até fazendo Jinsuke ter aquela mesma sensação que ele teve anos atrás, de estar imponente diante de alguém que foi escolhido pelos deuses, até repetindo aquele mesmo ferimento de quando Jinsuke era pequeno, a marca de fraqueza dele, dando até a impressão que, temporariamente, o Jinsuke voltou a ser aquele mesmo garoto de antes, fraco e medroso, sem poder fazer nada diante do poder divino. E eu acho que foi essa característica do Hosoin de ser o todo-poderoso, o incrível, quase que um deus na batalha, que me fez gostar um pouco dele no desenvolvimento. Porém, tem mais sobre ele para falar do que só isso. E o desenvolvimento do Jinsuke é outra coisa, porque desde o flashback dele, vemos que ele esteve lutando contra os deuses, mesmo todo estando sempre contra o personagem. O Jinsuke sempre continuou lutando e se aprimorando constantemente, ao ponto de que ele dominou totalmente o corpo humano, estudando cada detalhe, dos ossos do corpo até a quantidade de músculos que o corpo possuía, para que ele conseguisse a espada suprema, que seja capaz de superar os deuses. E o melhor do Jinsuke nessa batalha é que ele estava indo diretamente contra alguém abençoado pelos deuses, o Hosoin, e não usava nada além do seu talento nato e nem fez nada para evoluir ou se tornar muito mais do que ele apenas já era. O Hosoin antes era literalmente aquele cara talentoso que não fazia nada além de ser talentoso. E essa batalha foi a oportunidade perfeita para o Jinsuke mostrar como a sua técnica poderia superar os deuses, com uma velocidade impressionante de seus movimentos e principalmente de aprendizado, onde ele observava cada momento do Ishun e transformava isso em experiência para se tornar ainda mais forte e poderoso.
E foi esse o seu esforço que fez ele ir cada vez mais alto, sem nem precisar dos portões. E isso é algo que pode mudar completamente as próximas batalhas de Tenkaichi, porque até a batalha de Togo versus Yasuke, os portões eram o ponto mais alto que um artista marcial poderia alcançar na batalha, mostrando um novo objetivo para os lutadores que restavam. Porém, o Jinsuke agora, com sua vitória, mostrou uma nova alternativa, onde o puro esforço de uma pessoa é capaz de superar esse poder divino de uma forma maravilhosa. E durante a luta, isso até assustou o Ishun, que viu Jinsuke o alcançando e até o ultrapassando com suas próprias habilidades, colocando uma pedra acima da outra, uma por uma, se tornando alguém que nem mesmo os deuses são capazes de ver durante a batalha. Porque mesmo o Ishun, mais pro final da batalha, tentando se tornar mais forte e crescer junto do seu talento, que seria algo incrível demais, já era tarde para o Ishun fazer isso. Afinal, ele já estava acabado, tinha perdido muito sangue contra o Jinsuke, que se esforçou toda a sua vida para superar alguém como Ishun e já tinha memorizado cada movimento desse personagem. E essa reviravolta mais pro final dos capítulos foi algo inesquecível nessa batalha, resolvendo de uma vez por todas a questão se o talento puro consegue esforçar o puro esforço de alguém que se dedicou muito mais. E eu acredito que o ápice do Tenkaichi vai ser a gente assistindo um personagem que seja a mistura dos dois, a dedicação e o esforço combinados com o talento natural. Como por exemplo, o personagem que eu acho que consegue chegar a esse nível seria o Hinochoko, que possui o talento necessário para alcançar lugares mais altos, assim como Kamizomi, mas com seu próprio esforço pode se tornar mais forte e mais poderoso em meio a todas as batalhas, do que apenas confiar no talento natural, como Hosoin fez, e tentar evoluir apenas nos 45 segundos. Mas o final dessa batalha foi, de longe, o ponto mais alto de todos, porque quando Ishun estava chegando ainda mais longe e mais alto com a lança cruzada, mais do que qualquer um poderia imaginar, veio aquela cena incrível do Jinsuke já muito acima dele com sua pilha de pedras, mostrando que ele realmente superou o reino dos deuses como ele pretendia, derrotando o Ishun com sua enorme velocidade e que ele ainda pode crescer muito mais do que isso. E o Ishun, quando caiu, mostrou a lança logo ao seu lado. É como se os dois fossem derrotados, não apenas o Ishun, já que foi a lança cruzada que o escolheu desde cedo e ele escutava a voz dela para os dois juntos subirem às alturas. Então essa cena foi claramente para mostrar que a lança e o Hosoin foram derrotados em conjunto. E essa batalha, para mim, com toda certeza, se tornou uma das melhores de Tenkaichi. E mesmo não tendo nada a ver com essa luta, me fez gostar ainda mais do Yagi Monenori, porque ele avisou antes mesmo da luta acabar que se o Hosoin estendesse demais a batalha, ele iria perder para o Jinsuke. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu amei esse pequeno detalhe de que algo mencionado em um pequeno quadrinho nos capítulos do começo foi concretizado agora nesse final épico. E sobre minha nota para essa batalha maravilhosa, para mim só fica abaixo do Kamizumi versus Hinochoko. Na verdade, até quase que empatado, porque na época eu gostei muito da forma que o Kamizumi ficou a batalha ensinando o Hinochoko como se fosse uma relação de pai e filho, mais do que apenas rivais ou inimigos tentando se matar no Tenkaichi. Enquanto essa relação que o Hosoin e o Jinsuke tiveram de talento puro e esforço puro também me cativou pra caramba. E agora eu tenho ainda mais expectativas para ver as próximas batalhas de Tenkaichi, porque agora o padrão das batalhas também se tornou quase o mesmo tamanho de capítulos que Shumatsu no Valkyrie, dando a oportunidade de deixar os personagens de Tenkaichi mais desenvolvidos, com batalhas mais longas e mais emocionantes, onde a motivação de cada personagem é única e maravilhosa. Então, esse aqui é o fim do vídeo, eu só queria falar minha opinião mesmo, porque essa luta foi inesquecível. Então não esqueçam de deixar o like se também gostaram dessa batalha de Tenkaichi e se inscrever antes de ver os próximos vídeos. Então eu vejo vocês algum outro dia.